Bom dia! Na nossa aula de ciências hoje, nós vamos dar início na página 193. Vamos fazer as atividades. 1. Relacione cada um dos frutos da coluna da esquerda com as suas respectivas sementes, tá? Então, qual é a semente do pêssego, a semente das uvas e a semente do abacate, tá? Vocês vão ligar uma a outra. 2. Numere as imagens abaixo de 1 a 4 na ordem em que ocorre o processo de formação de uma nova planta. Então, qual é o desenvolvimento da planta, o processo de desenvolvimento dela? Então, vocês vão numerar de 1 a 4, né, o processo do crescimento, tá, da formação dessa planta, tá bom? Na página 194, número 3, exercício número 3. Alguns peixes se alimentam dos frutos das plantas encontradas, principalmente na beira de rios e lagos. Essas plantas vivem em áreas que ficam alagadas durante parte do ano, fazendo que alguns frutos fiquem sob a água. Veja abaixo. Aí tem uma historinha, tá? Tá contando uma historinha e depois tem 3 exercícios sobre essa historinha. O pacu é um peixe que se alimenta dos frutos de uma palmeira conhecida como tucumã. Após consumir o fruto, o pacu libera a semente da palmeira na água, tá? Então, vocês vão responder, de acordo com essa historinha, as 3 perguntas a seguir. Qual é a importância do pacu para a palmeira tucumã? B. Qual é a importância da palmeira para o pacu? E a C. Quando caem na água, as sementes podem ser carregadas pela água do rio. No entanto, os pacus carregam as sementes da palmeira para locais que a água não é capaz de levar. Qual é a importância do pacu nessa situação? Tá? Então, vocês vão falar qual é a importância do peixe, que é o pacu, nessa situação. Na página 195, nós temos tudo que nós estudamos, tá bom? E aí, na página 196, nós começamos um novo assunto, falando sobre os animais, tá? Os seres humanos se relacionam com outros animais de diferentes maneiras. Em todas essas relações, devemos respeitar os outros animais e ter alguns cuidados, não é verdade? O animal que aparece na imagem com a criança é normalmente cuidado pelo ser humano? Sim ou não? Você conhece outro animal semelhante a esse, que se pareça com esse? E a C, cite 2 animais que geralmente são criados por seres humanos. Tá? Então, vocês vão pensar aí, quais animais que são criados por seres humanos? E depois nós vamos conversar sobre esse assunto. Na página 198, nós temos a diversidade de animais, né? Helena assistiu ao documentário Earth, em 2007, que apresenta diversos animais encontrados nos mais variados ambientes da Terra. Veja a seguir alguns animais que Helena viu nesse documentário. Olha só, então aqui tem vários animais, olha só. Vários animais que a Helena viu no documentário. Está explicando um pouquinho sobre o urso polar, sobre o pato mandarim, a leoa e o leão e a baleia jubarte, né? Nesse documentário, Helena percebeu que os animais são diferentes uns dos outros e vivem em diferentes ambientes, como aquático e terrestre. Cite as principais diferenças no corpo de alguns dos animais que Helena viu no documentário. Então, vocês vão pensar aí, tá? Apesar dessas diferenças, os animais apresentam características em comum. Uma delas é que eles não produzem o seu próprio alimento, né? Como algumas plantas, né? Que produzem o seu próprio alimento,
Os animais não conseguem. Assim, os animais precisam se alimentar de outros seres vivos, né? Aí está explicando um pouquinho sobre o urso polar. O urso polar pode atingir até 3 metros de comprimento e tem o corpo coberto por pelos, geralmente brancos. Esses animais se alimentam de outros animais e são excelentes nadadores. O urso polar vive em uma região muito fria do planeta, chamada Círculo Polar Ártico. Essa região fica coberta por gelo a maior parte do ano. O pato mandarim. O pato mandarim pode atingir até 50 centímetros de comprimento. Ele tem bico e penas coloridas, como alaranjadas, verdes, azuis, roxas, brancas e cinzas. Esse animal vive em florestas, próximo de lagos e constrói seus ninhos nos troncos das árvores. O pato mandarim se alimenta de plantas e de pequenos animais. O leão e a leoa. Tanto o leão quanto a leoa podem atingir até 3 metros de comprimento. E os machos, os leões, têm uma juba. Esses animais vivem em locais quentes, com vegetação geralmente baixa e se alimentam de outros animais. E a baleia jubarte. A baleia jubarte é um animal que vive nos oceanos e podem atingir 15 metros de comprimento. Os machos emitem sons para atrair as fêmeas na época da reprodução. Essa baleia se alimenta principalmente de pequenos animais, né? E aqui, na página 200, os animais também interagem com o ambiente em que se encontram. Eles podem, por exemplo, proteger contra o frio ou calor excessivos, ou se esconder de outros animais no meio da vegetação. Os animais e as diferentes temperaturas ambientais. Você já imaginou como seria viver em um deserto durante o dia ou em uma região polar? Apesar de os desertos apresentarem temperaturas muito elevadas durante o dia e as regiões polares apresentarem temperaturas muito baixas, alguns animais são capazes de viver nesses ambientes. Esses animais apresentam certas características que os ajudam a sobreviver nesses ambientes. Vamos conhecer 2 desses animais. A raposa do Ártico vive nas regiões polares. Ela possui uma espessa camada de pelos que ajuda esse animal a se manter aquecido, tá? Então, o que aquece ela são os pelos dela, tá bom? E o feneco. Já o feneco é uma raposa que vive no deserto do Saara, lá na África. Um ambiente quente e com pouca chuva. Suas orelhas grandes o ajudam a controlar a temperatura do corpo. Além disso, o feneco pode ficar longos períodos sem beber água, obtendo a água de que precisa principalmente dos alimentos. Então, nós conhecemos alguns animais hoje, tá bom? Então, um beijo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.